Olá, eu me chamo Adriana Esperante e eu tô aqui para encarar de frente esse desafio que foi proposto pela equipe da Be Free, que é apresentar em até 20 minutos uma palestra contando um pouco da minha vida, da minha trajetória, a fim de agregar positivamente na vida de outras pessoas com as minhas experiências, erros e acertos. Pois bem, quando eu me deparei inicialmente com esse desafio, eu imaginei que eu fosse tirar de letra. Uma pessoa extremamente comunicativa, uma profissional que ama o que faz, apaixonada pela profissão. Então eu falei assim, vai ser molezinha. Eu vou reunir algumas informações acerca da minha história e vou contar para eles, vou inspirar muitas outras pessoas. Mas não foi bem assim. A professora, a Master Internacional, precisou dar um passo atrás e voltar a ser aluna, sentar, aprender. Contei com profissionais capacitados na área e agora estou aqui para apresentar com todo o meu carinho e com todas as informações que eu reuni e espero do fundo do meu coração que vocês gostem. Tendo em vista que eu sou novata, então muito carinho nessa avaliação. Eu vou começar me apresentando, contando para vocês quem é a Adriana Esperante e por que eu tive a iniciativa, a vontade de estar participando desse concurso, tá? Adriana Esperante é uma mulher extremamente feliz e realizada com a profissão que escolheu exercer em sua vida, muito grata por ter conseguido harmonia entre sua vida pessoal e profissional, por ter alcançado independência financeira, por ter tempo de qualidade com a família, por poder gerir a própria agenda, por ter conquistado liberdade geográfica. Onde eu for no mundo, eu consigo levar a minha profissão e agregar positivamente na vida das minhas clientes, das minhas alunas, porque de fato esse se tornou um propósito para mim. Bem, como uma pessoa que trilhou um caminho tanto na sua vida pessoal como na sua jornada profissional, eu me sinto meio que na obrigação de encorajar outras pessoas a também buscarem pelas suas pedras preciosas. Afinal de contas, o meu tema é Garimpando Sonhos. Eu vou tentar resumir um pouquinho do motivo que me levou a escolher esse tema, que para mim fez todo sentido. Foi como se em 2 palavras eu conseguisse definir muito dessa minha jornada. Por quê? Garimpando sonhos faz a gente pensar em garimpo, claro, que é essa busca por pedras preciosas, por metais preciosos, e os sonhos, de fato, é o que nos move, é o que nos impulsiona a buscar sempre por novos caminhos, a buscar sempre o caminho da persistência. E esse link de ideias, esse link de informações fez com que eu conseguisse destrinchar a minha trajetória de uma forma muito especial. Porque para mim, a micropigmentação é um grande diamante. Porque dentre todas as pedras preciosas que passaram pelo meu caminho, ela mudou a minha vida de uma forma que eu não poderia imaginar. E que só foi possível ter acesso a toda essa transformação porque eu não desisti. Então, é óbvio que eu quero encorajar outras pessoas a também não desistirem de seus sonhos. Por isso o tema Garimpando Sonhos, por isso que, de fato, eu tô aqui para te encorajar a também garimpar pelos seus sonhos e a buscar pelos seus objetivos. Mas não é possível entender o sucesso de uma profissional, de uma mulher, sem conhecer um pouco da sua história. E é por isso que eu quero contar para vocês um pouco da minha origem, um pouco da minha história pessoal. Quando eu nasci, a minha mãe tinha só 16 anos, o meu pai tinha 21, ambos com pouquíssima experiência sobre a vida, vinham de uma infância muito humilde e eles não tiveram oportunidade de estudar. E mesmo muito novos, se conheceram e decidiram formar uma nova família. Quando eu nasci, foi de fato uma injeção de ânimo que eles receberam e uma motivação especial para levar a vida de uma forma muito empenhada, para fazer da realidade daquela menina algo diferente do que eles tiveram. E para que todo esse empenho fosse possível e mais fácil, né, se é que pode chamar assim,
eles decidiram fazer um pacto de que não teriam mais filhos. Essa seria a primeira e a única filha daquele casal e realmente eles cumpriram, porque até hoje é assim, eu sou filha única. E para que vocês entendam todo aquele empenho e aquela formação daquela base forte de princípios, de aprendizados, de exemplos diários, se formou por trás de todo aquele empenho uma grande expectativa acerca do caminho que aquela menina, no caso, essa menina, escolheria trilhar. E ao longo dessa minha infância, adolescência, quando eu cheguei no momento de escolher o caminho da minha vida profissional, foi onde eu percebi ainda mais essa expectativa de uma forma muito evidente, tanto dos meus pais quanto em toda a minha família. Eles investiram todas as fichas em mim, então eles gostariam mesmo que eu seguisse um caminho, uma profissão que trouxesse orgulho para eles, óbvio. E quando chegou o momento de me profissionalizar, na verdade foi o meu primeiro contato com algo voltado para o trabalho, chegou a hora de pôr em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha criação. Naquele momento eu percebi que a escolha não estava em minhas mãos, né? A minha mãe decidiu me inscrever num concurso para estudar numa escola que oferecia ensino médio técnico. E o curso de formação técnica, na verdade, ela foi escolher. Ela queria escolher, ela queria ter esse poder de escolha sobre aquele curso. E não me pediu opinião. Foi até uma lan house e junto do carinha da lan house decidiu o meu destino ali. Vamos procurar um curso aqui para minha filha, ela ainda é muito novinha. O que você acha de patologia clínica? Você acha que seria uma profissão legal para ela começar? Como é que é? Usa jaleco, trabalha em laboratório. Bacana, vai ser isso. E no Dunité lá mesmo, do nada, a minha mãe escolheu o meu curso técnico. E para não decepcionar, afinal de contas, eles tinham se empenhado muito na minha criação. Eu fui lá, me dediquei, estudei, passei no concurso. E lá estava a Adriana estudando para um curso que ela sequer sabia do que se tratava, mal sabia qual função ia exercer dentro de um laboratório, mas ela estudou e estava lá para fazer aquele curso e dar o seu melhor. Fiz o curso, agreguei muito conhecimento, me destaquei, era sempre uma das melhores alunas e naquela trajetória, ainda estudantil, eu pude me preparar para o estágio. Então, eu me destaquei no estágio e logo em seguida já consegui um emprego. Primeiro contato com CLT. E algumas propostas surgiram ao longo dessa experiência. Proposta de chefia, proposta de assumir algumas sociedades dentro de laboratórios particulares. Mas tanto no meio da minha família quanto no próprio meio da saúde, existe uma influência e uma tendência muito forte em pensar que profissionais bem-sucedidos são profissionais que conseguem alcançar uma determinada... Como é que eu posso definir? Uma estabilidade. Pronto. Falando de estabilidade, vocês já podem pensar logo em quê? Concurso público. E constantemente eles me influenciavam nesse caminho. Tanto os meus colegas de trabalho, porque viam realmente o meu empenho e o potencial que eu havia adquirido. E meus familiares também. O meu noivo, que hoje é meu esposo, também tinha acabado de passar por um concurso. Então essa influência estava muito forte na minha vida. E mais uma vez, eu decidi investir em um sonho para atender às expectativas de outras pessoas, ao invés de olhar para dentro de mim e ter certeza se era aquilo que eu queria. Mas isso ainda não vem ao caso. Lá estava eu novamente, estudando para concurso e finalmente consegui uma vaga para ser funcionária pública. E com toda aquela pompa que o serviço público me oferecia naquele momento, naquela ocasião. A família foi a loucura. O orgulho da família, sem dúvida. Usava jaleco branco, concursada, com estabilidade de salário. Gente, o ápice. Eu me sentia a própria estrela da família. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal,
comecei a ter acesso a algumas palestras que estão disponíveis no YouTube, de coaches, de profissionais dessa área, de alta performance. E por um instante eu comecei a imaginar se a minha vida profissional pudesse ser diferente daquilo que haviam definido para mim. Foi então que a minha cabeça deu um giro de 360 graus e o meu olhar voltou para dentro. Voltou para atender as expectativas não de todas as pessoas. Até porque quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente acaba nos desagradando. E com aquele olhar voltado para dentro, eu comecei a pensar nos meus sonhos, nos meus objetivos, nas minhas características pessoais. Mas é óbvio que tudo aquilo que envolvia a minha vaga no meu concurso público pesava muito para essa transição acontecer. Ainda eram ideias rondando o meu pensamento. E depois de algum tempo, analisando, pensando, estudando, eu decidi que seria a hora de investir em algo novo. Prestando atenção em todas as minhas características, em todas as minhas aptidões, lembrando lá da minha adolescência, eu pude perceber que eu gostava de cuidar de pessoas. Bom, mas a área da saúde já me proporcionava isso. Eu já tinha esse contato mais humanizado com pessoas através da área da saúde. Mas eu comecei a pensar no quanto eu gostava de embelezar a minha avó, as minhas tias. Eu comecei a me lembrar que nas festas eu era a que maquiava todo mundo, eu era a que ajeitava a sobrancelha aqui, a sobrancelha ali. E isso começou a me despertar um sentimento novo, ainda desconhecido, mas que me fazia dar aquele sorrisinho de canto, se é que você me entende. Quando eu, de fato, decidi buscar mais informações sobre a área da beleza, foi a virada de chave que eu precisava para criar coragem de realmente mudar a rota e recalcular esse caminho. Quando eu fui à faculdade procurar um curso porque eu desejava iniciar no ensino superior, eu me deparei com um portfólio da faculdade de estética. Eu tinha certeza que isso ia causar um burburinho imenso na minha família, mas como eu já pontuei, a minha preocupação naquele momento era com a minha própria felicidade. Eu estava garimpando os meus sonhos mais uma vez. Eu não desisti de fazer a busca pelo meu sonho mais precioso e mais valioso. Então, quando eu me deparei com aquele portfólio de estética, eu pude perceber que em um curso estavam resumidos todos os meus sonhos possíveis e imagináveis. Mas, como vocês bem sabem, numa faculdade, numa grade com muitos conteúdos, você precisa escolher um caminho para caminhar, para que você não se perca e quem deseja fazer tudo, no final não faz nada. Então, eu fui avaliando cada matéria, cada conteúdo. Eu comecei a faculdade, tá, gente? O portfólio foi só um empurrãozinho para eu me matricular naquele mesmo dia. Quando eu cheguei em casa e contei para minha família, meu Deus, você não vai largar um concurso, você não vai deixar de usar jaleco. Minha avó chegou a dizer a seguinte frase: peguem, você vai deixar de estudar para ser doutora, para estudar para ser cabeleireira? Sim, gente, eu ouvi isso. E eu respondi para ela com todo amor e carinho: vó, existem muitas doutoras em cabelo, existem muitas doutoras em sobrancelhas, existem muitas doutoras em maquiagem que estão gerindo verdadeiros impérios, que estão conquistando patamares altíssimos e inimagináveis. Então, de fato, eu já estava blindada contra aquele preconceito e contra aquela desaprovação, porque eu estava buscando pelo que me faria feliz, eu estava garimpando os meus sonhos. Então, depois daquela conversa com minha família, eu conversei com meu esposo, que eu era recém-casada até então, e ele me deu total apoio, era o que eu precisava realmente, era uma parceria para que eu embarcasse de vez naquela transição e naquele sonho, fazer acontecer. E
nessa trajetória, nessa virada de chave, e depois de muito estudar, eu percebi que eu precisava de 3 características principais para que o meu sonho fosse viável. E eu quero ensinar essas 3 características para vocês, para que vocês possam caminhar sobre essa dica, sobre essa vertente que me ajudou a não perder o foco. São 3 características. Uma delas é a consciência, a segunda é a coragem e a terceira é a perícia, é a sua técnica. E agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas 3 características. A consciência é o primeiro passo para o sucesso. Por quê? É através da consciência que você tem clareza do ponto que você está e do ponto que você deseja chegar. E aí sim você pode calcular a sua rota de uma forma satisfatória, de uma forma mais tranquila e certeira. Quando você não tem clareza, quando você não tem consciência, esse caminho certamente vai pegar atalhos que vão te trazer muito mais obstáculos e empecilhos pelo meio do caminho. Então, cata essa dica. Consciência é a primeira característica que você precisa ter. A segunda é coragem. Por quê? A coragem vem acompanhada do olhar diferenciado de outras pessoas. Por exemplo, você precisa ter coragem para investir em um novo sonho e você precisa ver oportunidades através da coragem que ninguém mais vê. Por quê? Ninguém precisa comprar o seu sonho, mas se você acreditar e se você tiver coragem para investir, certamente ele vai dar certo. E o terceiro, e não menos importante, é a técnica, é a perícia no que você vai se propor a fazer. Por quê? Quando você está iniciando uma profissão, você precisa escolher bons profissionais para te capacitar na área que você está entrando, que você está começando. Então, o que eu quero te dizer com isso é que a técnica precisa vir de ótimos profissionais. Você precisa escolher a dedo quem vai te capacitar para essa nova trajetória, para esse novo sonho. Então, escolha bons profissionais, escolha bons mentores para te ajudar. Isso certamente não só vai facilitar, mas como vai tornar possível que o seu sonho aconteça. Então, guarda, anota essas 3 características: consciência, coragem e técnica. No meu início, eu busquei os melhores, fui atrás das referências e em pouco tempo eu pude me destacar na área justamente por possuir o melhor que cada profissional tinha apresentado em seus cursos e eu pude unir numa técnica, em uma profissional, um pouquinho de cada um deles. E depois que eu pude perceber que eu tinha consciência, eu tinha coragem e eu tinha a técnica, não me faltava mais nada. Lá estava eu montando meu estúdio, chamando várias influencers da cidade, gerando um burburinho geral e em pouco tempo eu criava ali uma carta de clientes, eu agregava cada vez mais clientes através de indicações e hoje eu estou aqui para demonstrar não só o meu caminho, a minha trajetória, mas também o tamanho da minha gratidão. Gratidão, orgulho por não ter desistido dos meus sonhos, gratidão a Deus por não ter soltado a minha mão em nenhum momento e além de todas essas bênçãos alcançadas, no meio dessa trajetória, eu ainda recebi o maior e mais precioso tesouro da minha vida inteira. Eu me tornei mãe, hoje eu tenho uma menininha de 2 anos, que é a coisa mais linda e mais preciosa da minha vida e Deus mais uma vez realizando os sonhos do meu coração. E eu tô aqui hoje para ser canal de bênçãos e provar para todo mundo que vale a pena sonhar, que vale a pena ter consistência e persistência, seguindo num caminho que vai te levar até as suas pedras mais preciosas e mais valiosas. Então eu encerro minha apresentação por aqui, já agradecendo por essa oportunidade, parabenizando a equipe da BeFree por essa ideia incrível, por essa oportunidade de mostrar pessoas que desejam contar as suas histórias e agregar positivamente na vida de outros profissionais, de novos profissionais que vêm vindo por aí. Então, muito obrigada e até breve. Até breve!